Vamos lá, a gente fala agora sobre 2026, falta pouco, né? Contagem regressiva. Bom, e você já parou para pensar nas novidades que se avizinham com a chegada do novo ano? Novidades tributárias do ponto de vista econômico. Eu falo sobre a tributação de dividendos que volta ao centro do debate econômico no próximo ano. Alíquotas entre 10% e 15% para valores acima dos R$50 mil mensais por CPF. E os empresários que têm inclusive até o final do ano de 2025, até dezembro, para agir e preservar a isenção. O prazo é curto e o impacto também significativo. Vamos falar com quem entende do assunto, entendendo até as alternativas legais, dispostas justamente para os empresários. A gente conversa com Samuel Miranda, advogado especialista em direito empresarial, fundador do INDE e sócio do Rangel de Miranda Advogados. Doutor Samuel, bom dia, prazer falar contigo novamente. Bom dia, João, tudo bem? Espero poder agregar hoje aqui com vocês. Vamos lá, 2026 está aí, né, doutor? Batendo na porta, e não é importante, aliás, não é preciso esperar o novo ano chegar para você, de repente, agir. É preciso fazer eventuais movimentos agora, ainda em 2025. Dá tempo, doutor? Olha, dá tempo, vai depender da expertise e agilidade dos advogados e contadores para arrumar a casa, mas dá para fazer algumas soluções para diminuir o prejuízo. O fato é que essas mudanças tributárias ela está atingindo grande parte dos empresários, e não estou falando de empresários aí de grande porte, pessoas muito ricas, não. Empresários aí de médio porte para pequenos já estão sendo atingidos aí com a reforma tributária e tem que correr para que o prejuízo seja menor ou que seja zero, né? Eu, inclusive, me recordo, doutor Samuel, da última vez que o senhor esteve aqui conversando conosco no Pan-News Curitiba, em que, pelo que eu me recordo, já se passava aí um prazo de 30, 40 dias e que eu fiz essa mesma pergunta e você já falava sobre o prazo cada vez mais curto. Bom, agora, faltando 15 dias, só se for aquele momento de desespero efetivamente, né? O brasileiro tem essa característica de deixar as coisas meio que para cima, em cima da hora, e a gente não orienta. Aquele dia que eu fui conversar com você era sobre o impacto das locações, as pessoas que têm imóveis alugados e que não declaravam a renda desses aluguéis. Com a criação do CIB, do Cadastro Imobiliário Brasileiro, as pessoas elas iam ter um impacto financeiro muito grande, porque o próprio inquilino ia anunciar que estava pagando aluguel para o locador. Então, a Receita Federal ia vir fazendo essas cobranças e a abertura de holdings seria uma estratégia viável para diminuir esse prejuízo, diminuir de 27,5% para 11,33%. Mas hoje a gente vai falar sobre os dividendos. Os empresários precisam tomar algumas medidas, algumas elas são bem contábeis e dá para fazer também com bastante agilidade, dependendo da contabilidade que a pessoa tem, o advogado que ela tem, porque requer a agilidade manual, não depende de ninguém, depende manual dele mesmo, de fazer ajustes de contabilidade. Mas, por exemplo, a abertura de uma holding, se eu tiver que fazer a incorporação de todo o patrimônio para dentro da holding, isso é impossível fazer em 15 dias. A gente tem estratégias, nós estamos fazendo aqui no escritório e quase que diariamente a gente está fazendo holdings para ajudar os empresários, e existem soluções para a gente diminuir o prejuízo aí em relação aos dividendos, mas o tempo está curto. Doutor, e até é interessante porque recentemente, nas últimas semanas, a gente viu justamente a partir dessa tributação, a volta sobre os dividendos a partir do próximo ano, que muitas empresas se anteciparam, fazendo essa divisão, até nessa espécie de tentar fugir, mas jogando dentro das quatro linhas, respeitando as regras vigentes, atuais, e a importância desses movimentos, o que isso representa efetivamente, de que, claro, ninguém quer ficar botando dinheiro ou abrindo parte de mão do seu lucro, do seu resultado, para dar para o governo, enquanto que recebe pouco em troca, né? Vamos lá, por exemplo, a WEG, que é uma empresa bilionária, ela anunciou uma distribuição de lucros de 5 bilhões de reais, com
previsão de pagamento dos próximos 3 anos. E essa é uma das estratégias que dá para fazer ainda, dá tempo de fazer. Existem algumas regras específicas, como uma ata de distribuição de lucros. Você faz a distribuição de lucros se você tiver lucros acumulados. Então, fazendo essa distribuição agora, não necessariamente eu preciso pagar agora, mas fiscalmente eu declaro a distribuição. Nos próximos 3 anos, até 2028, eu faço a distribuição efetiva em dinheiro. Mas a declaração da distribuição ela precisa acontecer até dia 31 de dezembro de 2025 para valer, então, essa não taxação, né, acima dos R$50 mil por CPF. Doutor, na sua avaliação, essa cobrança representa aí uma bitributação sobre os lucros, inclusive já para quem paga o imposto de renda, pessoa jurídica, e também se enquadra em outros critérios, em outras faixas? A bitributação, na prática, eu entendo que sim, né? Juridicamente, eu entendo que não, porque a bitributação ela deveria... se fosse bitributação, então ela seria inconstitucional e não teria sido aprovado, né? Então, assim, juridicamente existem suas controvérsias. Na prática, eu entendo sim, porque se a minha empresa está pagando imposto, por que eu, pessoa física, do mesmo dinheiro que já foi pago imposto, eu tenho que pagar novamente? Então, eu entendo sim que é uma bitributação na prática, forçando o empresário aí que ganha acima de R$50 mil a pagar novamente. Então, essa infelizmente, é uma situação de pesar para os empresários, porque muitos empresários estão se retirando do país, né? Empresários que faturam mais do que 50, ou faturam não, que declaram suas distribuições de lucro acima de 50 mil, estão saindo do país. Estão saindo do país e abrindo fabriquetas aqui no Paraguai. Não estou falando nem de ir para o Panamá, né, ou lá para os Estados Unidos. Estou dizendo aqui, no Paraguai, no Uruguai, pessoas saindo mesmo do país, fazendo o domicílio fiscal em outros países para não pagar tributos. E, inclusive, o Paraguai já deu, inclusive, isenção para os empresários que estiverem abrindo lá, porque era 10% o pagamento dos tributos dos dividendos lá, ou de tudo, né, de toda a tributação. E eles já estão dando isenção justamente para chamar os empresários para movimentar a economia do país deles. Isso é ruim para o nosso país, porque está tirando dinheiro da nossa casa, está tirando dinheiro do nosso país. Eu lembro que em uma outra oportunidade falávamos também sobre as possibilidades de internacionalização, muito à época do Trump, que anunciou muita coisa sobre o Brasil e tantos outros países e nações, mas é fato, doutor, que da forma como se avizinha a nossa política econômica brasileira, essa estratégia é tida por muitos, né, como uma eventual descentralização e uma capacidade até de ampliar a operação, né? Sim, não tenho dúvida disso. Naquela época, quando a gente falou do Trump, é por causa das taxações do próprio governo americano na exportação, né? E aí a gente comentou sobre a gente internacionalizar valores aqui de mercado justamente para se proteger financeiramente, porque a gente não sabia como ia acontecer essas taxações, né? Isso, se eu não me engano, já faz uns 6 meses. E hoje a gente sabe como vai acontecer, isso já está aprovado e dia 1º de janeiro do ano que vem vai acontecer e ponto final. Então, a gente precisa ter estratégia, e estratégia não vou no advogado e acabou, se resolve para mim, de uma hora para outra. A estratégia ela precisa acontecer de forma planejada, bem pensada, para que, se houver prejuízo, que ele seja o menor possível. A nossa carga tributária, João, ela é muito alta, né? Os empresários sabem e sofrem com isso, né? Se eu não tenho um bom planejamento tributário, eu acabo deixando dinheiro para o governo de forma errônea e os advogados correndo atrás, aí os tributaristas, nós, né, que atuamos isso diariamente, a gente enxerga isso todos os dias, a possibilidade de reversões financeiras e erros tributários, erros contábeis por falta de informação ou por falta desse planejamento.
Sem dúvida, ninguém é contra pagar, você paga o que precisa, né? O que é obrigado ou o mínimo que se pague justamente a partir do pouco que se tem efetivamente de retorno. Doutor, o senhor falou mais cedo sobre a questão das holdings, né? A criação das holdings ou eventual segmentação em vários CNPJs, isso tem sido uma saída muito comum, uma solução apresentada. Bom, é uma estrutura válida, como de fato isso tem sido utilizado por advogados, por empresas que prestam consultoria para apresentar essa solução como uma eventual definição para esse caminho que a gente está conversando aqui. Sim, é uma solução muito viável para pagar menos imposto, né? Quando você faz a abertura da sua holding, você traz seu patrimônio para esse CNPJ. Quando você traz esse patrimônio para o seu CNPJ, você pode depois incluir outras pessoas dentro desse CNPJ, e aí você consegue, por exemplo, aumentar a possibilidade de fazer uma distribuição maior. Faz uma cláusula específica na holding de distribuição desproporcional dos lucros, coloca lá a sua esposa com 1% dentro da holding, você com 99%, você faz uma divisão de 50 mil para cada um. E quando eu falo 50 mil para cada um, a gente está falando de 100 mil reais, e às vezes o empresário, as pessoas que estão nos ouvindo falam, mas meu Deus, 100 mil reais por mês é muito dinheiro, eu não ganho isso. Você acha que você não ganha isso, tá? Porque esses 50 mil reais, ele vai se somar com todas as suas rendas, tá? Então, não é difícil, João, tá? Eu estou falando assim porque a gente está vendo, e eu até me surpreendi porque como a gente está atendendo o povo rico, e gente com dinheiro, e gente que a gente não imaginava que estão desesperados porque não querem pagar. Porque se tiver que pagar os 10%, aí eles vão... A atividade comercial deles, ou econômica deles, vai cair, vai deixar de ser vantajosa. Então, a holding, ela é sim uma vantagem econômica. Eu consigo, através das holdings, colocar meu patrimônio e fazer as locações nas minhas holdings, diminuo os valores de locação. Através de uma holding, eu consigo depois segmentar as atividades econômicas das empresas que serão de propriedade da holding. E aí, nessa segmentação, eu consigo fazer regimes tributários diferentes para cada empresa. E aí, por exemplo, eu consigo colocar numa delas um regime tributário do lucro real, eu jogo todos os custos nessa do lucro real, e aí diminuo abruptamente a distribuição de lucros e diminuo também os impostos que eu devo pagar para fazer a distribuição de lucros na outra empresa, no lucro presumido, por exemplo, ou até numa Simples Nacional, para eu poder, nessa segmentação, fazer uma compensação, já que eu não vou pagar um imposto de renda lá do lucro real, e aí então, mesmo que eu pague os 10% aqui a mais, ainda assim é mais vantajoso do que do jeito que está. Então, sim, é uma solução viável a abertura de holdings. Claro que cada caso é um caso, estou dando exemplos aqui aleatórios e precisa ser planejado. Então, para esse tipo de coisa, para abrir uma holding, para fazer esse planejamento, em 15 dias é impossível. Não tem como. E olha que o cara mais esperto, mais especialista do mundo até pode abrir uma holding rápido, e a contabilidade não pode abrir holdings, né, porque precisa da assinatura de um advogado. Então, você precisa de uma estrutura jurídica para abrir uma holding, e quanto mais urgente é o seu caso, né, infelizmente, e eu sou advogado, eu posso falar isso com propriedade, o preço é maior, o custo é maior, os honorários para você fazer. Quanto maior a urgência, maior os honorários. Então, o tempo está passando, né? O tempo já passou. Doutor, um outro ponto que eu queria, e justamente a partir dessa questão que o senhor nos traz, qual o limite, né? Ou como entender essa linha que separa a elisão fiscal, esse planejamento da evasão tributária, e a importância de se escolher profissionais que
saibam o que estão fazendo, que possam aconselhar, orientar, porque senão você acredita que está sendo muito bem orientado e vai descobrir no próximo ano, na verdade, que acabou se envolvendo, né, em uma grande questão que muitas vezes vai resultar em perda de recursos e até mesmo eventuais processos aí contra o fisco e entre outros pontos também importantes da gente prestar atenção. Bom, tem gente que não sabe, eu vou fazer uma breve explicação sobre a diferença de elisão e evasão. A elisão é a estratégia jurídica tributária para você achar a melhor forma para pagar menos imposto. A evasão tributária ou fiscal, ela é crime. Se mascara alguma coisa, deixa a aparência de alguma coisa, mas no final das contas você está enganando o fisco. Isso é crime, né? Eu sou advogado há 18 anos, desde quando eu me formei, eu atendo empresas, sou filho de procurador do Estado há 45 anos, então o nosso mundo jurídico ele tem uma base muito profunda. Então a gente consegue enxergar muito facilmente esses deslizes, tá? E às vezes, por tanta informação que a gente vê no mercado, vê na internet, vê nas redes sociais, o próprio cliente traz a ideia da evasão fiscal e os advogados e os contabilistas acabam entrando na jogada e acabam não tendo esse cuidado de organização para não cair no crime. Porque às vezes a máscara ela é tão bem feita que engana até mesmo os advogados, até mesmo os contabilistas. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque para tomar atitudes você precisa ter uma base legal. Aonde está na lei? Aonde está no decreto, na normativa? Aonde está no mínimo na jurisprudência? Então se eu tiver um embasamento no mínimo, e quando eu falo no mínimo, porque jurisprudência é um entendimento da cabeça de um juiz. Então se eu tenho um entendimento de um juiz, então pelo menos eu tenho uma base legal, não de lei, mas jurídica, para eu poder tomar uma decisão que seja uma elisão, que seja uma estratégia jurídica. O que os tributaristas, nós tributaristas, a gente acaba fazendo com muita frequência, é sempre estar pensando em teses tributárias para pagar menos imposto, né? Mas essas teses tributárias, normalmente, ela passa pelo crivo do judiciário. Então, a gente faz a tese tributária e a gente envia para o aval do judiciário. E aí, ele aprovando, pronto, deixa de ser uma evasão fiscal, ela é uma elisão por um pensamento. No caso de abertura de holding, ou de uma estratégia jurídica, eu não dependo de ninguém. Dependo da minha cabeça e acabou. No máximo aí eu vou no cartório, faço uma escritura pública de doação das minhas cotas, vou na junta comercial e abro a holding. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso do aval de ninguém. E aí que mora o perigo, porque se eu não tenho um aval, uma homologação de um juiz, eu acabo ficando vulnerável. Então, por isso, eu preciso ter um embasamento legal para tomar as atitudes. Então, orientação para os clientes. Chega no seu advogado, chega em seu contabilista e fala aonde está na lei, aonde está na jurisprudência, aonde está, qual norma que me garante que isso é uma elisão e não uma evasão fiscal. Perfeito. Doutor, o senhor também mais cedo falou sobre essa questão de possibilidade de mudança de residência fiscal. Bom, para quem ou que tamanho, né, faz sentido essa decisão, essa opção a ser considerada? E em que situações, por exemplo, o senhor também faz essa recomendação, entendendo muitas vezes a complexidade dos negócios, enfim, de um eventual cliente ou até mesmo de quem nos escuta? Vamos lá, grandes empresários já foram para lá, né? Tá aí na mídia, não estou expondo ninguém, mas, por exemplo, o Ratinho já fez a sua mudança fiscal para lá, a grande Lupo, né, dos pijamas, das roupas íntimas, também já fez a sua empresa para lá, para o Paraguai. E por que eles estão indo? Eles estão indo não só por causa da taxação de dividendos, eles estão indo por causa da tributação mesmo.
né? Porque uma grande empresa como a Lupo, que exporta, né, seus produtos, tanto faz exportar do Brasil ou exportar do Paraguai, né? Então, no final das contas, uma empresa muito grande, indústrias principalmente, elas tendem a sim fazer essa mudança de domicílio fiscal. Mas a sua pergunta ela foi muito interessante, porque às vezes a pessoa ela tem na cabeça dela que somente grandes empresas podem fazer isso. E isso não é uma verdade, né? Empresas menores, né? Por exemplo, um cliente nosso que a gente está fazendo essa assessoria para ele ir para o Paraguai, ele faz locação de imóveis, né? Então ele faz a locação de imóveis. Como a atividade dele é totalmente online, ele pode fazer sim a evasão não, o domicílio fiscal dele em outro país, né? A alteração de domicílio fiscal, porque é online, né? Empresas de marketing, empresas de consultoria, né? Diferente né, da minha atividade como advogado, que eu preciso estar na audiência, eu preciso estar aqui, eu não consigo, eu não posso fazer isso, né? Um médico que faz cirurgia da coluna, que faz cirurgia nos olhos, como que eu vou fazer a minha mudança, né, de domicílio fiscal se a minha atividade ela é específica no Brasil? Isso é evasão fiscal, né? Isso é tentar burlar o fisco. Então, não adianta simplesmente você fazer, né, alugar qualquer espaço lá e dizer que o seu domicílio fiscal agora é lá. Isso tem que ser feito com planejamento, com cuidados específicos, para que não gere crime também nisso, porque daí, como diz o outro, né, o buraco é bem maior. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então atividades que não precisam da minha atividade física no Brasil, ela pode ser feita lá. Normalmente indústrias podem pode fazer isso. Atividades como as online, né? O pessoal de TI, eles podem fazer muito, sabe? As pessoas que fazem programação. Nossa, isso já deveria ter feito já faz tempo, tá? Não só no Paraguai, em qualquer lugar do mundo você pode abrir sua empresa de TI para fazer seus sistemas de programas e tal. Não, é uma boa estratégia. Mas precisa ser estudado com calma, cada caso, e não precisa ser enorme, não precisa ser uma grande empresa, tá? Se a ideia é fazer essa mudança de domicílio por causa dos dividendos, aí a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? E às vezes existem soluções mais simples, né? Por exemplo, fazendo a segmentação, fazendo mudança de regime tributário, sem fazer toda essa mudança, né, para outro país. Ou apenas colocando um filho maior de idade, tá? Não esqueça disso, porque menor de idade, o usufrutuário do menor de idade é o próprio pai. Então, no final das contas, o próprio pai estaria recebendo o dividendo do filho. Então, filhos menores não. Mas um filho maior de idade, coloca a esposa, faz uma distribuição desproporcional, pronto. Você consegue colocar 50 mil reais para cada filho, para cada um, e aí no final das contas você deixa de pagar essa taxação a mais. Então precisa ser muito bem planejado, João. Essas coisas não são simples, tá? O que a gente tá, do jeito que eu estou falando é muito raso, é muito simples. Estou tentando falar de um vocabulário muito simples, mas não é simples, requer sim um planejamento com profissionais habilitados, profissionais com experiência, para que você não caia aí numa estratégia errada. Tá aí, doutor Samuel Miranda, advogado especialista em direito empresarial, tributarista, fundador do INDE e sócio do escritório Rangel de Miranda Advogados. Doutor, para quem ficou interessado nessa nossa conversa, quer buscar mais conteúdo, onde encontrá-lo aí nas redes sociais, site, fique à vontade para divulgar, doutor. Tá. A gente conversa muito através do Instagram, @samuelmiranda.adv, de advogado, e também o nosso site, que é rangeldemiranda.com.br. Então, ali estão os nossos contatos, quem precisar de auxílio, estamos à disposição.
Tá aí, quero agradecer ao Dr. Samuel pela disponibilidade em conversar conosco mais uma vez aqui no Pan News Curitiba e trazer luz, especialmente para esse momento desafiador, mas que se você não tiver orientação, né, e um advogado para que possa de alguma maneira te mostrar o norte, o trajeto, né, pegar na sua mão e falar, não, vamos que é por aqui o caminho, por aqui efetivamente que a gente vai conseguir passar com menos turbulência, aí fica cada vez mais difícil. Doutor, obrigado pela atenção. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, João.